Fala, Fogão! Depois da partida contra o Santos, em que o Botafogo tem que levantar as mãos para o céu por ter conquistado aquele pontinho, visto que o Santos fez uma partida muito, mas muito superior à nossa, tendo finalizado 3 vezes mais no fim das contas, 21 contra 7 do Botafogo, o Marcelo Benevenuto me deu uma entrevista que pegou todos os torcedores de surpresa. A gente levou na brincadeira, riu da declaração, mas é uma coisa que preocupa bastante se a gente for analisar friamente. Por quê? O que o Marcelo Benevenuto falou? Ele falou que o empate para o Botafogo tinha gosto de derrota porque a gente mandou no jogo. Onde ele enxergou que o Botafogo mandou na partida é realmente um mistério. E isso é preocupante pelo seguinte: quando os jogadores dentro do campo não conseguem ter uma leitura daquilo que está acontecendo dentro da partida, fica muito difícil você tomar as ações necessárias, tomar as decisões que vão te ajudar a reverter aquele quadro. O Botafogo estava sendo pressionado, estava sendo dominado, não conseguia sair para ataque praticamente. Quando tentava chegar lá na frente, logo perdia a posse da bola e voltava o Santos para o nosso campo de defesa. Então a gente tem uma situação aqui em que os jogadores, enxergando errado, fazendo uma interpretação equivocada daquilo que está acontecendo dentro do jogo, eles simplesmente não fazem aquilo que precisa ser feito para poder mudar esse cenário. Imagina, por exemplo, se quem tivesse dado essa declaração de que o Botafogo mandou na partida tivesse sido o Paulo Autuori. Depois de uma partida como essa que a gente fez, muito ruim, contra a equipe do Santos, o Paulo Autuori falasse na entrevista pós-jogo que o Botafogo mandou na partida e o empate tem gosto de derrota. Você certamente teria ficado extremamente irritado, certo? Porque a gente está falando do comandante da equipe, o treinador, que não está conseguindo enxergar o básico, que era aquilo que estava acontecendo ali dentro das 4 linhas. O Santos pressionando o Botafogo, praticamente fazendo um ataque contra a defesa, e o nosso treinador, então, ele está enxergando que está tudo ok, que o Botafogo está mandando na partida, está fazendo um bom jogo. E não tem como ninguém em sã consciência falar que o Botafogo estava mandando na partida, fazendo um ótimo jogo. Sinceramente, isso é completamente fora da realidade. E esse descolamento da realidade com o técnico gera muito mais revolta do que quando é com o jogador. Quando o jogador fala isso, a gente ri, a gente dá risada, né? Pô, o Marcelo é maluco, pô, que piada, piadista, comediante. Mas se fosse o treinador, a gente teria ficado muito pé da vida. A realidade é essa. E isso, sinceramente, não pode ser assim. Se um jogador tem uma leitura dessa, de uma partida em que o Botafogo foi completamente dominado pelo rival, a gente não consegue reverter o quadro dentro do próprio jogo. Porque os jogadores dentro de campo, no fim das contas, é quem fazem aquilo que precisa ser feito. Ou não, né? Os jogadores é que tem que fazer as jogadas, tentar sair da pressão. Mas se você lê o jogo de uma maneira como se você estivesse fazendo um ótimo jogo, uma ótima partida, então aquilo que você está executando naquele momento está de bom tamanho. Porque a gente está jogando bem. E não era o caso. Era muito diferente disso. É extremamente preocupante que o jogador de defesa tenha uma leitura de jogo dessa maneira. Ele está sendo o tempo inteiro exigido, tá sendo o tempo inteiro ali atacado pela equipe do Santos, tendo que tirar uma bola, desarmar, marcar alguém, porque sempre tem um cara ali, chegando na defesa do Botafogo. E o Benevenuto me diz que a gente mandou na partida, que o empate, na verdade, tem gosto de derrota. Isso é muito preocupante. E o Paulo Autuori, sinceramente, tem que chegar para o grupo de jogadores, trazer esse assunto à tona e falar: gente, isso daqui foi uma leitura equivocada do jogo. A gente estava muito mal, não estava conseguindo sair da pressão. O Santos não fez o gol por conta do Gatito e porque não teve pontaria, verdade seja dita, a gente não tem como negar esse fato. E ele chegar e explicar para os jogadores o que aconteceu naquele jogo, qual foi a situação que a gente estava enfrentando. Porque se isso acontece, por exemplo, na Copa do Brasil, o Botafogo sendo pressionado pelo Vasco o tempo inteiro, e depois o time, de repente, chega ali na entrevista pós-jogo, mesmo com a classificação garantida, e fala: não, o Botafogo fez um excelente jogo. Se o jogo contra o Vasco se desenhar da mesma maneira como foi contra o Santos, sinceramente falando, a chance do Botafogo perder essa vaga nas oitavas de final é muito grande. E é por isso que seria extremamente importante o Paulo Autuori dar uma chegada no Marcelo, expor aquela situação pro grupo, não expor no sentido de colocar o jogador na berlinda, não é isso. É você expor a situação para explicar, taticamente falando, o que estava acontecendo no jogo. A leitura da partida por parte dos atletas que estão dentro de campo é muito importante para o time chegar à vitória, para evitar o gol do adversário, para conseguir criar as suas jogadas. Se você não consegue ter uma boa leitura do jogo, por exemplo, vendo que o Santos toda hora está forçando a jogada pelo mesmo lado,
Como é que você vai conseguir orientar, conversar com os seus companheiros dentro das 4 linhas para poder falar, olha, os caras estão atacando a gente toda hora por aqui, tem que reforçar a marcação, estamos dando muito espaço. Esse é o tipo de situação que gera quando um cara consegue ler o que está acontecendo. Já o Marcelo Benevenuto, que apresentou essa leitura completamente descolada da realidade, sinaliza que ele está ali para fazer a função dele e só. Não dá para esperar do Marcelo, por exemplo, uma orientação. Ô Fernando, tem que pegar mais na marcação. Ô fulano, dá a cobertura aqui junto do Fernando. Estamos sendo toda hora atacado por aqui. Principalmente porque o lado direito da defesa é o lado onde Marcelo atua. Então a gente precisa chegar e orientar o zagueiro. Marcelo, essa sua leitura do jogo foi equivocada. O Botafogo estava sendo completamente atacado, dominado, e era isso aqui que estava acontecendo. Isso é papel da comissão técnica, do Paulo Autuori, de pegar essa partida contra o Santos, mostrar para os jogadores tudo o que aconteceu e sinalizar. Não mandamos na partida. Não dá para deixar isso passar aqui, ó, como se fosse só um detalhe. Uma entrevista fora da realidade e segue o jogo. Porque não é. É extremamente preocupante. Os jogadores dentro do campo, assim como o técnico, têm que saber ler o que está acontecendo no jogo. E para toda a torcida do Botafogo, era muito evidente. O Botafogo não estava conseguindo segurar as investidas do Santos. O Gatito fez um excelente jogo, fez grandes defesas e não é à toa. Os jogadores dentro do campo precisam prestar atenção nessa leitura do que está acontecendo. Porque esse tipo de declaração, mandamos no jogo, depois da gente ser completamente dominado, não pode voltar a acontecer. Espero sim que o Paulo Autuori oriente a equipe, sinalize o que aconteceu taticamente falando dentro daquela partida, porque isso também ajuda a fazer o time evoluir, tanto os jogadores individualmente, quanto a equipe coletivamente. Vamos ver se isso vai acontecer para que esse tipo de declaração não volte a ser dada numa entrevista depois de um jogo que o Botafogo não foi bem. E que o Paulo Autuori nunca me venha com esse papo, porque, sinceramente, se com o jogador já é preocupante, que dirá com o técnico? Ele virar e falar, depois de um jogo que o Botafogo foi dominado, que o Botafogo mandou no jogo, né? Tomara que o Paulo Autuori não me venha com essa. E você, Fogão, também chamou a sua atenção essa declaração do Marcelo Benevenuto de que o Botafogo saiu desse empate com gosto de derrota porque a gente mandou na partida? Isso acende um sinal de alerta para você também, considerando essas informações que eu passei nesse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, clica no botão de se inscrever, tá logo aí abaixo. Inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.